Então vamos lá? Bom, eu recebi alguns pedidos de pessoas que estão chegando mais recentemente no canal que eu fizesse um vídeo sobre como escolher bons fundos imobiliários mais baratos ali ou com bons rendimentos. É interessante porque no Brasil essa modalidade de investimento começou muito recentemente e ela é feita para o gosto do brasileiro, né? Porque você investe ali certo valor e todos os meses você tem uma remuneração. Os fundos imobiliários, eles são bem fáceis de ser adquiridos, né? Você não precisa ir num cartório, não precisa lá comprar, fazer aquele rolo todo. Você pode simplesmente abrir uma conta na corretora, online mesmo, né? E você compra um pedaço ali daquele fundo imobiliário, a partir do mês seguinte você já começa a receber um valor proveniente daqueles imóveis. Para quem não sabe o que é ou como funciona o fundo imobiliário, é bem interessante, assim. Se juntam ali alguns investidores, né? Eles colocam uma certa quantidade de dinheiro ali dentro, cada um dá 10 mil, e aí junta um monte deles, eles compram um prédio inteiro, em vez de comprar um apartamento. Quando aquele prédio está alugado, cada um daqueles apartamentos ali, e normalmente são prédios comerciais, né? Então não seriam apartamentos, seriam salas. E quando eles conseguem, então, formar esse condomínio, de alguma forma, você tem ali as pessoas alugando aquelas salas, alugou a sala, cada pessoa paga um aluguelzinho ali, divide igualmente pelas pessoas que contribuíram com aquilo. É um dos métodos mais inteligentes de investir no Brasil, principalmente por conta da questão tributária, é isento de imposto de renda, distribuição, diferente dos aluguéis e toda essa questão. Então, cara, genial, muito legal. Expliquei esse resumo, tem vídeos aqui mais aprofundando sobre fundos imobiliários, você pode assistir. Só digitar Investidor Sardinha mais fundos imobiliários no YouTube que você consegue encontrar algumas coisas. Mas hoje eu fiz aqui uma planilha que vai te ajudar bastante nessa seleção desses fundos imobiliários e eu vou te explicar alguns detalhes, aproveitar para dar umas informações e vou liberar a planilha gratuitamente para você poder utilizar ela, né, na sua seleção de fundos imobiliários. Então, antes de mais nada, se você é um sardinha raiz, ou seja, já é aqui do canal há mais tempo, você já deixou o seu like na confiança. Se você não é ainda, o que eu vou pedir? Não precisa se inscrever no canal nem deixar o seu like agora. Quando o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, pô, aí sim você deixa o seu like e se inscreve no canal para você fazer parte aqui da nossa comunidade, né? Então, o que acontece? Vamos lá? Olha o que eu fiz aqui. Isso é legal. Se você é iniciante, você vai gostar disso aqui. Você já começou a saber um pouco mais sobre fundo imobiliário, mas você sabe, eu queria ver a materialização disso, Raul. Eu não consigo entender exatamente quanto eu vou ganhar. Então, aqui, ó, a planilha dos FIs, né? Eu coloquei aqui. Eu coloquei que ela é para iniciantes, mas assim, qualquer pessoa vai fazer bom uso disso aqui, até quem tem anos de investimento. Então, o que acontece? Aqui, eu coloquei todos os fundos imobiliários, tem todos mesmo, né? Do nosso mercado. É porque aqui com filtro eu desativei os que não estão pagando dividendos. Então, aqui nesse filtro aqui, você pode acessar essa planilha pelo Google Docs, tá? Não precisa nem baixar Excel, nem nada disso. Eu crio sempre no Google Docs, que eu sei que vocês têm um pouco mais de facilidade. Eu vou deixar o link dela na descrição. Então aqui, quais estão com espaço em branco, né? É porque não tá pagando dividendo, quem tem 00 também não tá pagando dividendo, quem tem NA também não tá pagando dividendo. Eu desabilitei esses três. Você poderia até desabilitar esses 62 aqui, porque é meio absurdo, né? Porque são dividendos não recorrentes, esses que estão pagando o valor mais alto. O que seria um dividendo não recorrente? Vamos supor que eu tenho um fundo imobiliário, a gente está ali investindo legal. Em dado momento, a gente tem 20 propriedades. Eu decido vender uma dessas propriedades, ela vai parar de me dar aquele retorno em aluguel. Só que no dia que eu vendo ela, eu posso distribuir todo esse dinheiro que a gente tinha ali nesse imóvel, eu posso distribuir em dividendos, ou seja, eu posso pagar os acionistas que estão aqui junto comigo. Isso aqui acontece às vezes. Então, você tem que desconsiderar esses dividendos extraordinários, né? Você poderia até desconsiderar isso aqui da planilha, eu não desconsiderei para a gente deixar essa planilha de um jeito mais interessante, que eu vou mostrar para vocês algumas coisas, mas sempre bom você checar esse tipo de coisa. Do lado, eu coloquei a quantidade de ativos que o fundo imobiliário tem. Se ele não tiver nenhum fundo imobiliário, é porque ele é um fundo imobiliário de papel ou um fundo de fundos, né? Um FOF. Então, presta bastante atenção aqui, porque os FOFs e os fundos imobiliários de papel, dentro deles, não necessariamente tem imóveis ali. Tem dinheiro emprestado para uma empresa que constrói imóveis ou que precisa, ou que faz desenvolvimento imobiliário de alguma forma. Então, esses que tem zero aqui, eles são FIs de papel ou FOFs, né? Fundos de fundos. Pode ter também um fundo que investe em outros fundos imobiliários, isso é permitido também. E nesse caso é mais difícil para os iniciantes avaliarem. Muitas vezes você vai encontrar aqui um dividendo muito alto. Dividendo é como a gente chama de distribuição de lucro. Ela está em percentual por mês aqui. E ela peguei aqui a média, tá? Não peguei, o dividendo só desse mês. Você pegando a média dos últimos 12 meses, você consegue chegar num número um pouquinho mais maduro. Porque aí você evita esse negócio de ter distribuído uma vez só gigante e você acabar acreditando que aquilo vai vir todos os meses. Então, quando você olha isso aqui, que tem zero, você vai considerar que isso é um fundo de papel. Não tem problema você
investir num fundo de papel, mas eles são um pouco mais arriscados, tá, do que os fundos de tijolo ali. Por quê? Porque o fundo de tijolo, quando a gente fala, o de logística, etc., todos eles têm uma propriedade, eles alugam ou desenvolvem e vendem depois, mas é uma propriedade física. Então, no geral, você tem aquele ativo que está protegendo o patrimônio. Quando você está falando de papel, é a dívida. É a mesma coisa que investir em renda fixa ou que investir em qualquer coisa. É literalmente papel, né? Então tem que tomar cuidado. Se você é iniciante, não recomendo você fazer investimentos em fundos imobiliários de papel. Ah, Raul, mas o dividend yield é bem mais alto e tal. Você vai reparar aí na planilha que é muito melhor. Preste atenção, toma cuidado com isso, porque essa ideia que você tem, né, de às vezes pegar um valor maior, pode acabar virando pesadelo, esse sonho que você tem. Lá atrás a gente falava muito do HCTR e tudo, que ele tinha um risco um pouco maior e etc. As pessoas não ouviram, aí depois quando começa a cair a cota de uma vez, aí não entendem o que está acontecendo. Então é importante você, como iniciante, você focar no feijão com arroz primeiro, depois você vai acrescentando uma carninha, depois acrescenta um tomate, depois já começa uma coisa mais sofisticada, né? Quem sabe um filezinho ao molho madeira, aquela coisa interessante. Então isso é muito interessante para você observar. Aí a gente tem aqui a quantidade de ativos. Se tiver um imóvel só, como é que a gente chama? Monoinquilino. Os ativos que tem um imóvel só, quando você observar também, toma um pouquinho mais de cuidado você que é iniciante, porque um imóvel só, se tiver algum problema nesse imóvel, alguma coisa der errado ali, você fica sem receber os seus aluguéis ali, né? Então ele poderia interromper a distribuição. Tem outros indicadores que a gente precisa olhar? É claro, né? São outros, vacância física e tal, mas aqui eu quis fazer um vídeo bem no começo para você ir entendendo, e aí você pode assistir nos outros vídeos aqui do canal e vai te ajudar nisso. Nesse começo aqui eu quero te dar mais uma ideia, algumas coisas para você ir acostumando. Então aqui tá o ticker, né, que é o 4 letras e 2 números, que é o que você vai utilizar para comprar, né? Então aqui fundos, aí o nome, o ticker do fundo é esse código. Então vou mostrar aqui pelo aplicativo como é que você poderia comprar, né, e onde você vai usar aquele ticker. Então você vai lá no seu sisteminha, então aqui AUVP Investimentos, aqui depois de criar a conta. Eu prefiro criar a conta pelo computador, tá? Vou deixar o link aqui para criar a conta pelo computador. Depois que você criar a conta, você loga pelo celular, né, Vandinho? É bem melhor. É bem mais fácil. Até para usar também é mais fácil usar pelo computador. Mas eu sei que vocês gostam mesmo do aplicativo. Então clica aqui no botão Invista Agora. Não é no fundos. Apesar de ser fundo imobiliário, você compra na bolsa, tá? Ah, Raul, por que fizeram isso? Não sei. Já era assim quando eu cheguei. Não me culpa, não. Então vamos supor que eu quisesse comprar esse Carry 11 aqui, que inclusive é de cemitérios. Não compra isso não, pelo amor de Deus. Mas não acho um bom investimento, não. Mas não por ser cemitério. Então você vai colocar Carry 11, colocou, ativo, ó, ele vai aparecer ali, barrigudinho. Vai aqui, cadê o Carry 11? Aqui, ele apareceu lá no final da minha lista, tá aqui, Carry 11, eu clico nele. Ah, parece que ele tá carregando. Não tá não, é porque não tem logo. Esse fundo imobiliário não tem logo, as empresas a gente põe a logo aqui. Aí tem uma quantidade aqui que eu vou comprar, eu posso avançar, confirmar a operação e só confirmar. Aqui eu não vou clicar para confirmar, porque senão vai comprar um, né? Não, eu vou clicar para confirmar, R$1,83, só para gravar o vídeo para vocês. Então, a ordem foi recebida. Agora tem que ficar esperando ela ser confirmada. Então é basicamente isso, vai aparecer uma notificação no seu celular depois falando que ela foi confirmada. Então é assim que compra. Esse ticker serve só para isso, só para isso, só para você digitar 4 letrinhas e 2 números ali. Então depois de explicar o ticker, eu vou explicar as outras colunas aqui. Então o setor é o setor que esse fundo imobiliário faz parte. Fundo de desenvolvimento é os que constroem e vendem propriedades. Imóveis industriais e logística é os que alugam ali para o pessoal que tem que fazer uma logística. A Magazine Luiza, ela tem que guardar os fogão ali em algum lugar. Ela não fica tudo na loja, né? Na hora que te vende, tem que pegar de algum lugar. Então eles têm ali espaços que ficam próximos a rodovias, a lugares para dar vazão para isso. Constroem e alugam esses imóveis e as empresas alugam ali para poder utilizar. Fundo de papel, já falei o que é. Lajes corporativas aqui, prédiozão bonito. Quando você pensa na avenida mais foda da sua cidade, qual é? Comenta aqui pra baixo o nome da avenida. Aquela avenida aqui pra gente é o quê? Jamel. Né? Jamel Cecílio. Jamel Cecílio. Aí você olha ali, a Jamel Cecílio tá cheio de prédio. Normalmente são fundos imobiliários que construem aqueles prédios e alugam ali essas salas comerciais, né? Então é o tal da laje corporativa. Podia chamar só escritórios, mas o fundo imobiliário ele tem uma certa complexidade. E aí, fundos de fundos, que já expliquei também, hospitalar. Adivinha o que é? Ah, eu acho que é de mercado, né? De mercados, não, de hospitais mesmo. Então, alugado ali para hospitais. Misto, pode ser qualquer coisa. No caso aqui do Carry 11, são cemitérios, desenvolvimento de cemitérios, né? Plantando gente na terra. E aí você vai olhando, shoppings, são literalmente shoppings. O resto é muito autoexplicativo. Os fundos de fundos e os detalhes eu já expliquei para vocês. Então, o shopping é a mesma coisa que o restante, né? Constrói ali um shopping, aluga e ganha ali. Além do aluguel, ganha também um percentualzinho da venda ali do lugar. Então, preço atual é literalmente o preço que você vai pagar por cada cota. Então, uma cota está custando R$105, né? O mínimo investimento que você poderia fazer num fundo imobiliário é o valor da cota dele. Tem uns que custam R$7, R$2, R$1. Vocês viram aí R$1,83 do Carry 11. Então, tem de todo o valor aqui. O PVP é o preço pelo valor patrimonial. Então, é assim, ó. Se o fundo tem R$1.000 de patrimônio, R$1.000 de patrimônio, e ele tem 1.000 cotas, cada cota dele está custando R$1, quanto seria o PVP?
Perfeito. Então, é o valor que o fundo tem pelo patrimônio dividido pelo total das cotas ali, quanto que tem de patrimônio mesmo embutido naquela cotinha daquele fundo. Então, se esse valor está acima de 1, você poderia dizer que você está pagando mais por aquele fundo do que o patrimônio dele. O ideal é que ele esteja sempre próximo a 1. Ah, nunca posso investir no fundo que está 1,15? Pode. Agora, vou investir em um que está 2, que eu estou pagando R$2 por cada R$1 de patrimônio? Não faz sentido, né? Vou comprar um apartamento que vale 100 mil por 200 mil? Não. Por 110 mil, se ele estiver alugando bem, estiver bem organizadinho e tal, posso comprar. Eu não posso nunca extrapolar demais essa ficha aqui. Então, isso aqui é muito fácil de você entender. Quando a gente vem para o dividend yield médio dos últimos 12 meses, o dividend yield nada mais é do que o indicador que mede quantos por cento em relação ao valor investido que você tem, o fundo está pagando ali para você por mês. Então, que é por mês, tá? Poderia ser por ano. Normalmente nas empresas a gente apresenta por ano, nos fundos imobiliários apresenta por mês. Por quê, Raul? Já estava assim quando eu cheguei. E aí, você pega aqui então, só para você entender esse indicador. Indicador simples, indicador muito simples mesmo. Então, eu vou investir 100 mil. Se eu tivesse investido 100 mil reais, por exemplo, no GURB aqui, né, há um ano atrás, ele teria me distribuído, nos últimos 12 meses, em média por mês, ele teria me distribuído R$80 por mês. Então, você já sabe aqui quanto que está esse dividend yield. Raul, então quanto maior, melhor, né? Exato. Então, quando você vê aqui acima de 1%, tal, 4%, 5%, você vai falar quanto maior, melhor. Só que tem um limite. Pode ser que tenha sido um dividendo extraordinário. Como é que eu posso saber se foi um dividendo extraordinário? Essa planilha não está te mostrando, né? Então, aqui na coluna de dividend yield, você vai perceber vários dividend yields aqui. Você vai considerar que está dentro do índice de normalidade de 0,4 até 1,3, 1,4%. Raul, passou de 1,4, o que eu vou considerar? Você vai considerar que pode estar no índice já de anormalidade, ou seja, já não pode ser mais só um fundo de papel, né, que poderia estar distribuindo um pouco a mais devido aos contratos dele. Pode ser que realmente, né, pode ser não, aconteceu alguma coisa, mesmo que tenha dado muito certo, aconteceu alguma coisa. Aí nesses casos, onde você vê que passa muito aqui, primeira coisa, se você não tem as manhas, não entra não vai investir nisso sem saber o que está fazendo, e se você quiser se aprofundar para entender o que aconteceu, aí você vai procurar pelo RI, que é onde esses fundos têm que dar a satisfação. Por exemplo, se a gente pega aqui o RDPD, né, 11 aqui, então você vai digitar RDPD 11, RI. Vou digitar aqui, né, e vou olhar. Ó, Banco BV, ele vai estar explicando aqui comunicados e fatos relevantes. Cliquei aqui, você vai ler. Pode pegar todos os documentos, pode ler comunicados e fatos relevantes aqui, vai pegar todos os documentos que estão aqui e vai tentar entender o que aconteceu. Então, comunicado ao mercado, considerados não relevantes, esclarecimento da consulta. Então, você pode ir lendo essa documentação aqui que você vai encontrar ali a resposta do que você está procurando. É escrito em linguagem jurídica, não vou me aprofundar muito aqui. Eu até ia dar um exemplo, mas não vou me aprofundar muito aqui, porque senão vai deixar mais confuso na sua cabeça. Então, considere que de 0,4 ali até 1,4 pode estar em situação de normalidade. Acima disso, normalmente não está. Aí você teria que consultar o que está acontecendo. Beleza? E tem que entender também as diferenças, o porquê que um distribui mais que o outro. Pode não ser recorrente isso a vida inteira. Pode ter distribuído um dividendo extraordinário, ou seja, um dinheiro, não um valor. Janeiro distribuiu um valor pesadão, porque estava vendendo imóvel, no resto do ano distribuiu normal. Quando você vai ver o dos últimos 12 meses média, a média foi puxada um pouco para cima. Sempre vale a pena, então, abrir o RI e dar uma conferida. O patrimônio líquido é literalmente quanto dinheiro tem dentro desse fundo. Quanto maior esse patrimônio líquido, mais sólido você considera que esse fundo é. Então, os fundos muito pequenininhos, né, às vezes com 80 milhões, 16 milhões, como aqui é o caso desse fundo, já pode ser uma coisa um pouco mais perigosa. 16 milhões nesse caso aqui do fundo de fundos, né? Os fundos de fundos, eles têm até uma habilidade mais tranquila. Agora, passou de 1 bilhão, né? Ali já são os fundos considerados no Brasil um pouquinho mais robustos, já tem ali mais facilidade. Se você investe, já são fundos que a gente considera que tem um menor risco. 3 bilhões aqui, por exemplo, como o IRDM, né? Então aqui já tem um valor maior, e aí você já tem até os fundos grandão mesmo, os barrigudo, né? O KNCR 11, já são fundos mais bujudos aqui, esses fundos são considerados mais sólidos. Assim como na vida, né? Quanto maior, menos arriscado ali a gente tem, então. Por exemplo, um KNRzinho da zoeira aqui, tá ali com 3 bilhões e 800 milhões, né? Então, esses são fundos considerados mais tranquilos. Então, aqui, na quantidade de ativos, você vai ver realmente quantos imóveis tem, já falei para vocês anteriormente, é muito bacana você ver. Esses que tem zero, Raul, não quero investir então em fundos de papel, então pode correr dos que tem zero, viu? Pode correr dos que tem zero, vai ser tudo papel aí, tá? E pode ficar à vontade também para criar outros filtros aqui, é porque aqui eu tô rodando com o filtro do dividend yield ali. Agora, aqui do lado fica a melhor função que eu fiz dessa planilha para você, que é para você iniciante ser ajudado aí com isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui 3 colunas, 1.000, 10 mil, 100 mil. Quando você olha o fundo aqui agora, você vai saber quanto você ganharia, quanto você teria ganhado em dividendo por mês se você tivesse investido nele no ano anterior. Se eu tivesse investido R$1.000, por exemplo, é claro que aqui está considerando com o valor atual, mas é basicamente isso. Dá uma expectativa de quanto você vai receber investindo nele por mês. Então, quando você vai olhar aqui, você vai ver que, ó, alguns, se você investe R$1.000, você já começa a receber
R$7, R$8 ali todos os meses. Aí quando você investir R$10, você vai receber 88. E quando você investir 100 mil, você receberia 880, né? Então você vai encontrar aqui diversos fundos. Quanto maior o dividend yield, mais você vai ter esse valor aqui alto. Olha que interessante, né? Então nesses de 1,4, porra, invisto ali então, Raul, R$100 mil e começa a ter um retorno em torno de 1.040, é isso, né? Então você vai ver aqui o CEOC, né? Você teria tido um retorno baseado no dividend yield, você começaria a ter um retorno em torno de R$1.000. Vale a pena ler o comunicado, vale a pena ler o fato relevante, ver se você não encontra nada de fora. Isso aqui é para te dar uma ideia. É porque quando a gente é iniciante, cara, você não tem ideia. Toda vez a gente responde, depende. E eu queria mostrar aqui para vocês porque que toda vez que vocês me perguntam quanto dá se eu investir R$10 mil em fundos imobiliários, é por isso que eu falava depende. Porque a gente tem um valor aqui de 80 centavos a R$25 que a pessoa poderia ter recebido ali. Então, quando eu vou pegar e falar isso, até mais, né? Tem uns aqui loucura que não fez sentido nenhum. Então, quando eu vou falar isso para vocês, né? Por isso que tem que descartar esse aqui. Pode desconsiderar o VVCO aí. Só se quiser ir lá e ler o que aconteceu com ele. Então, quando eu falava isso para vocês que depende, era por isso. Agora, com essa planilha em mãos, você começa a poder consultar. Pega ali os que tá dentro da razoabilidade, vai dando uma pesquisada, abre aí, né? Pode abrir o FIs.com.br, pode abrir o investidor10.com.br, pode abrir o Funds Explorer e você começa ali a fazer uma pesquisa um pouco maior. Eu posso mostrar para vocês, e vou mostrar nesse vídeo aqui, os que estão dentro da minha carteira de investimentos. Raul, você escondeu a carteira porque da gente que a rentabilidade está baixa. Foi não, vou mostrar para vocês aqui a rentabilidade só para vocês ficarem mais tranquilos. A rentabilidade, inclusive, nunca esteve tão boa, tá? Recentemente tá muito boa mesmo, nunca esteve, é exagero. Mas a gente tá aí, ó, Ibovespa aí nesse ano, né, que é o indicador aí médio das ações, foi em 5,08%, a nossa carteira tá em 18,13%. Não tem motivo nenhum para eu esconder não, tá? 18,13 nesse ano aqui, eu truco se alguém apresentar aí pra gente. E não negativou nenhuma vez ao longo do ano inteiro, tá? Então, o pior momento da carteira aí, 10/3, 10 de março, a gente estava ainda com 1,96% de rentabilidade contra menos 5% do Ibovespa, né? Ou seja, a gente cai menos que o Ibovespa e ganha mais que o Ibovespa, mesmo quando ele sobe. Então, não teve nenhum problema não, só evitei gerar confusão aqui pra vocês. Eu vou deixar pra vocês aqui alguns fundos que estão na minha carteira, não vou deixar todos pra vocês não ficarem doidões, né? Porque tem alguns aqui que, se você for olhar, pode dar problema pra você, porque tá sem as proporções, etc. Então, deixei alguns fundos que estão na minha carteira aí, né? Pode dar uma olhada neles aí e entender melhor que fundos são esses. Tem mais fundos imobiliários na minha carteira. Quem acompanhava na reta, quiser ver os vídeos aqui, sabe que tem mais. Eu ocultei alguns aqui para facilitar esse vídeo. Não copie essa carteira, mas pode ser uma boa coisa para você estudar e dando uma olhada no que é interessante para você ou o porquê que esses fundos estão na carteira aqui. Vai fazer bastante sentido. Então, se você quiser baixar essa planilha aqui para você poder olhar ela inteira com mais calma, com mais paciência, isso aqui é uma mão na roda, tá? Eu vou deixar para você aqui o link dela aqui na descrição desse vídeo, né? E lembrando, se você quiser aprender, né, a investir em fundos imobiliários, não só no Brasil, como também até lá fora, os rates, né? Então, se você quiser aprender a investir lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em fundos imobiliários e formar uma carteira de investimento para você poder viver de renda, cara, o que eu vou te dizer é, vai lá, ó, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, me conta um pouquinho sobre como tá a sua vida aqui e tudo. Se você for aprovado nesse processo seletivo da UVP, eu mesmo vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E lembrando, se você não ficar satisfeito com a UVP, depois de concluir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É brincadeira isso aí? Não é brincadeira, coisa séria. Então, vai lá, que vai ser muito importante para vocês. E agora a gente chega num momento aqui, que é um momento que eu respondo as dúvidas aqui dos inscritos do canal, né? Que é o quê? Se ele me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga, cada domingo dançando e curtindo, Wander, não consigo nem... Segunda-feira é um pouquinho mais lenta. É um pouquinho aqui. mais triste. É um pouquinho mais lenta, que eu já vou... A gente vai dando aquela ligada no cérebro, na segunda a gente engata. Ver aqui se tem perguntas no vídeo anterior. Deixa eu ver aqui o vídeo anterior, que foi um giro da bolsa, né? As notícias, principais notícias da semana. O JG Biondo falou o melhor resumo semanal, com certeza, há 4 horas. Pergunta, Raulzito, pergunta. A análise para comprar um CRI e um CRA, ele está falando de certificado de recebível imobiliário, certificado de recebíveis agrícolas, é a mesma para que usa para investir numa ação ou olha indicadores diferentes? Não, só para diferenciar aqui, né? Tem empresas que são abertas na Bolsa de Valores para você que é iniciante e elas também lançam ali títulos de renda fixa para você investir e receber só os juros. Quando você se torna sócio da empresa, ou seja, quando você vai comprar a ação, você corre risco se a empresa tiver problema financeiro, você vai perder dinheiro ali, ela vai desvalorizar e tal. No CRI e no CRA não, ela faz um combinado de pagar somente aqueles juros. Ah, se a empresa for bem, então eu não ganho nada. Não, você ganha rentabilidade contratada. No começo, no dia que você investiu ali, ela já te fala, vou te pagar 10%, ela vai pagar 10% até o final. 15, 20, mas ela vai pagar até o final aquele valor. Agora, não tem a ver com o lucro. Agora, quando você está olhando então, para ser sócio da empresa, o que a gente observa? Poxa, eu observo se a empresa é boa, se os produtos são bons, se aquilo ali tem um potencial de crescimento, se o setor que ela está é bom. Quando eu observo, quando eu vou emprestar dinheiro para alguém, a única coisa que eu observo é a capacidade de pagamento. Então eu vou observar se a empresa não é muito endividada e se ela tem conseguido pagar as dívidas dela.
É isso. Se ela tem capacidade de pagamento, ela pode ser a pior empresa do mundo. Eu não tenho nada com isso. Eu vou simplesmente emprestar o dinheiro pra ela ali, tá bom? Então é isso aí que o JG Biondo falou. O Judson Miller falou: seria possível fazer um vídeo para a classe média baixa que só pode investir R$100? Olha, não muda, né? Se você vai investir R$10, R$50 ou R$100 todos os meses, a estratégia é exatamente a mesma. Os seus ganhos é que são diferentes. Se alguém está investindo R$1.000, o retorno dessa pessoa vai ser 10 vezes maior que o seu. Se você está investindo R$100, seu retorno é 10 vezes menor que o daquela pessoa. Se alguém está investindo R$10.000, vai ser 10 vezes maior do que quem tem 1.000. Mas é percentual os ganhos. Então, não muda absolutamente nada na estratégia, né? Eu já fiz um vídeo aqui como investir com salário mínimo, que é exatamente para esse público que eu explico essas diferenças. Você pode vir aqui e dar uma olhada. Então é isso. Agora, tem que entender, Judson, se você está investindo só R$100 porque você ganha pouco, e aí você só tem como investir R$100, ou porque você gasta exagerado e descontrolado, e aí, às vezes, não consegue investir, né? Se for o segundo caso, é melhor você dar uma estudada melhor. E agora a gente vai ver aqui quem ganhou o presente do vídeo anterior. Ah, Raul, para eu ganhar o presente, tem que ser inscrito no canal? É óbvio, né? Se a pessoa ganha e não é inscrito no canal, aparece naquele botãozinho do YouTube, eu já cancelo e mando o presente para outro. O que é isso também? Aí também é brincadeira. Sardinha não raiz ganhando presente, aí não tem como. A gente envia para casa, tá? Não é presente digital, não. Bom, então o vencedor aqui, cara... O vencedor aqui foi o Juliano de Deus Reich, sei lá. É russo? Juliano do céu, Eidirich, eu não sei nem de que país é isso, 5580, há 20 horas falou, pensa que isso é desnecessário e banal? Não, eis o melhor resumo semanal. Então a frase que tinha que falar era o melhor resumo semanal, né, antes, mas ele aqui acabou incrementando, foi um vencedor, foi um bom vencedor aí. Você não precisa ser criativo nem nada. A frase desse vídeo aqui, se você quiser ganhar, é: fundos imobiliários dão pau em imóveis físicos, até porque é muito mais fácil você vender, né, e tudo, é simples aí. Raul, mas e pra morar? Vai morar no fundo imobiliário? Não, aí você compra uma casa antiga, É melhor a casa. não tem jeito não. Mas é isso, fundos imobiliários dão pau em imóveis físicos, aí você pode escrever qualquer coisa na frente, não pode comentar só isso, né? Eu tenho que saber que você tá querendo participar e não copiando e colando o comentário da mim, aí pode comentar qualquer coisa na frente aí. Então, beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já reparou que o som do beijo é a gente que faz? Não existe? Quando você beija alguém, não tem som. Aí você faz um pra sentir tremer. Uhum. É absurdo, o dia que eu descobri isso, ó, não tem som o beijo, a gente que faz. Aí É possível. Você acabou com o meu mundo. você dá uma sugadinha. Pra... Ah! Não, falta de respeito aqui não. Tchau.